Você já ouviu falar da batalha que mudou o curso da história romana e moldou o destino da Europa para sempre? Imagine-se nas densas e escuras florestas da Germânia, onde 3 legiões romanas marchavam confiantes, sem saber que estavam prestes a cair em uma emboscada mortal. Neste vídeo, vamos desvendar os segredos por trás da Batalha da Floresta de Teutoburgo, um desastre militar que humilhou o poderoso Império Romano e alterou para sempre a fronteira entre Roma e os bárbaros germânicos. Como um líder germânico, educado em Roma, conseguiu enganar e destruir a elite das forças romanas? E quais foram as consequências dessa derrota catastrófica para o futuro do Império? Fique conosco enquanto exploramos a traição, a estratégia e o impacto duradouro dessa batalha épica. Você está prestes a descobrir uma das histórias mais fascinantes e decisivas da história militar. Prepare-se para se surpreender! Em uma tarde do fim do verão, em setembro do ano 9 d.C., 3 legiões romanas marchavam pelas densas florestas de Teutoburgo, na região onde hoje é Branche, na Alemanha. As tropas eram lideradas por Públio Quintilius Varus, governador da Germânia. Eles seguiam uma pista fornecida por Arminius, um oficial germânico que servia ao exército romano. De repente, uma tempestade começou, bloqueando a visão dos soldados. A coluna de legionários parou ao ouvir gritos distantes. Sem perceber, tinham caído numa armadilha. O caminho à frente estava bloqueado por guerreiros germânicos. Logo, mais gritos surgiram, e dardos e flechas começaram a chover das árvores ao redor. Logo, foram cercados por uma chuva de dardos e flechas, enquanto 30.000 guerreiros germânicos emergiram das sombras, armados com lanças e espadas. Em minutos, o exército romano foi dizimado, e Arminius desapareceu, revelando sua traição. Essa emboscada, conhecida como Desastre de Varus, foi a maior derrota de Roma desde a Batalha de Canas, mais de 2 séculos antes. Foi um golpe devastador para o Império em expansão, fundado por Otávio Augusto em 27 a.C. Augusto, sobrinho neto de Júlio César, consolidou o poder e iniciou uma campanha de expansão, conquistando vastos territórios como Dalmácia, Panonia, Nórica, Récia, Egito, Hispânia, África e Gália. Em seguida, voltou sua atenção para a Germânia, além do rio Reno. Entre 10 a.C. e 6 d.C., o general Tibério, enteado de Augusto e futuro imperador, liderou várias campanhas na Germânia, enfrentando tribos autônomas e combativas. Após muitos conflitos, Tibério declarou que a região estava pacificada e nomeou Varus como governador da nova província. Varus, nascido por volta de 46 a.C., era um aliado de Augusto e tinha servido como procônsul na África e governador da Síria. Era conhecido por sua dureza na cobrança de impostos e na repressão a rebeldes. Em 4 a.C., sufocou uma revolta em Jerusalém, crucificando 2.000 judeus. Quando assumiu o governo da Germânia, parecia que Roma havia atingido o auge de seu poder. A economia florescia e algumas tribos germânicas se tornaram aliadas de Roma, dando uma falsa impressão de paz e estabilidade. Arminius, filho de Segímeros, chefe da tribo germânica dos Cherusci, foi um dos que se alistaram no exército romano. Ele partiu para Roma aos 8 anos, onde recebeu uma educação militar. Ao retornar à Germânia em 7 d.C., foi nomeado conselheiro de Varus, mas secretamente começou a planejar a revolta. Descontente com o domínio romano e o tratamento brutal imposto a seu povo, Arminius usou seu conhecimento das táticas romanas para organizar a emboscada. A primeira tarefa de Arminius era crucial. Ele precisava unir os chefes de tribos germânicas que se opunham ao domínio romano. Sem esse apoio, os Cherusci não poderiam derrotar as forças de Varus. Esse era um passo arriscado, pois qualquer traidor poderia revelar os planos a Varus. Arminius sabia que Varus deixaria seu acampamento de verão, perto da atual cidade de Minden, em direção ao acampamento de inverno em Alter, ao norte do rio Reno. Ele sabia que Varus levaria consigo as 3 legiões, 17, 18 e 19, totalizando cerca de 36.000 homens, além de familiares, auxiliares germânicos e outras pessoas, totalizando talvez mais 10.000. Arminius escolheu a floresta de Teutoburgo como o local ideal para a emboscada. Essa região era desconhecida pelos romanos, com bosques densos, caminhos estreitos e chuvas frequentes que dificultavam a movimentação.
Enquanto Varus se preparava para a marcha, Arminius informou sobre um suposto conflito tribal na região de Calcriese, próxima a Alter. Ele convenceu Varus a mudar o trajeto para lidar com essa situação antes de seguir para o destino final. Varus, confiando em Arminius, mobilizou todo o acampamento para a viagem. Durante o percurso, Segestes, um líder germânico que confiava em Varus, avisou sobre a traição planejada por Arminius, mas Varus ignorou o alerta. Marchando pela floresta de Teutoburgo, os romanos enfrentaram obstáculos. Os soldados precisavam seguir em uma trilha estreita, cercada por uma floresta pantanosa, obrigando-os a marchar em fileiras mais estreitas. Além disso, eles estavam acompanhados por mulheres, crianças e carregavam pertences, o que os tornava mais lentos. Arminius escapou da marcha e se juntou aos guerreiros germânicos em um ponto combinado. Quando os romanos chegaram perto da atual cidade de Osnabrück, cerca de 30.000 guerreiros germânicos atacaram de uma colina. Os romanos foram pegos de surpresa. Incapazes de reagir, muitos germânicos desceram das colinas e atacaram de perto com espadas, matando centenas de romanos. Metade das forças de Varus foram aniquiladas no ataque inicial. Os sobreviventes tentaram se reagrupar, mas foram alvos de ataques relâmpago nos dias seguintes. Na segunda noite, Varus tentou uma rota de fuga, mas caiu em uma segunda emboscada perto de Calcriese. Lá, eles encontraram uma muralha de madeira erguida pelos germânicos e foram novamente massacrados. Para evitar a captura, Varus e seus comandantes cometeram suicídio. Dos cerca de 30.000 romanos, apenas poucas centenas sobreviveram e conseguiram chegar à base romana em Alter. Os germânicos sofreram baixas mínimas, cerca de 1.000 dos seus 32.000 guerreiros morreram. Muitos romanos sobreviventes foram escravizados, sacrificados ou executados. A cabeça de Varus foi enviada a César Augusto, que, diante da perda de cerca de 10% das forças romanas, teria gritado durante dias: "Varus, devolva minhas legiões." Essa emboscada, conhecida como o Desastre de Varus, foi a maior derrota de Roma desde a Batalha de Canas, mais de 2 séculos antes, e marcou o início do fim da expansão romana na Germânia, redefinindo o destino da Europa por séculos. Depois da terrível derrota na floresta de Teutoburgo, Roma não desistiu imediatamente. Em 16 d.C., o imperador Tibério, sucessor de Augusto, lançou novas campanhas contra as tribos germânicas. Mas após várias batalhas, Tibério abandonou a ideia de incorporar a Germânia ao Império Romano. A Batalha da Floresta de Teutoburgo ficou conhecida como a maior derrota de Roma Imperial e um dos conflitos mais decisivos da história militar. Os germânicos, liderados por Arminius, obrigaram os romanos a abandonar seus sonhos de expansão para o centro da Europa. Nos séculos seguintes, o rio Reno tornou-se a fronteira entre o Império Romano e a Germânia. O desastre de Varus significava que o plano de Augusto de levar a fronteira norte do Império Romano adiante havia falhado. Eles sempre teriam que lidar com aqueles povos ferozes da fronteira, que, a qualquer momento, podiam invadir o Império. Os romanos foram forçados a deixar os bárbaros germânicos livres para prosperarem e se armarem. Cerca de 350 anos depois, essas tribos livres começaram uma série de migrações e invasões que contribuíram para o fim do Império Romano do Ocidente. Em 476, um germânico chamado Odoacro recebeu a coroa de Roma após a renúncia do último imperador, Rômulo Augusto. A batalha também estabeleceu uma barreira cultural entre romanos e germânicos, que perdurou mesmo após a cristianização dos germânicos. Germânia não adotou os sistemas culturais e jurídicos latinos por centenas de anos. Quando isso aconteceu, foi mais um aprimoramento do que uma substituição. Arminius, considerado um dos grandes guerreiros da história, tornou-se um herói exaltado pelo nacionalismo alemão, embora sua figura seja controversa na Alemanha atual por ter sido usada como propaganda pelos nazistas. No entanto, ao unir seu povo contra o inimigo estrangeiro, ele garantiu a sobrevivência da cultura germânica. Enquanto muitos outros povos foram assimilados pela cultura romana, os germânicos mantiveram suas tradições vivas. Assim, a Batalha da Floresta de Teutoburgo não apenas mudou o destino do Império Romano, mas também garantiu a persistência da identidade cultural germânica, influenciando profundamente a história da Europa.
E assim concluímos a fascinante história da Batalha da Floresta de Teutoburgo, uma das mais devastadoras derrotas da história romana que redefiniu o destino da Europa. Esperamos que você tenha gostado desta viagem ao passado e que tenha aprendido algo novo sobre como um único evento pode mudar o curso da história. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo histórico como este para você. E se ainda não é inscrito no canal, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E agora queremos saber a sua opinião. O que você achou da estratégia de Arminius? Qual parte dessa história mais te surpreendeu? Deixe seu comentário abaixo e vamos continuar essa conversa. Obrigado por assistir e até a próxima!